Oi pessoal, bora dar uma olhadinha em duas questões de química orgânica, estilos discursiva que podem cair na sua prova de Multivix e Amescan? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rony Brum, sou professor de Química aqui da Gama e hoje nós vamos trabalhar duas questões de Química Orgânica das faculdades de Medicina particulares aqui do estado do Espírito Santo, Multivix e Amescan. A gente vai dar uma olhadinha na semelhança, de como é cobrado esses conteúdos nas duas provas. Bora lá para as questões. Muito bem, pessoal. A gente vai dar uma olhadinha aqui na primeira questão da Multivix, uma questão que caiu em 2022. A capacidade do carbono de hibridizar permite que este elemento seja tetravalente. O carbono pode fazer ligações com outros átomos de carbono, construindo até complexas cadeias carbônicas. É comum também se ligar a átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Com o grande número de compostos orgânicos, também são grandes as possibilidades de reações. Reações similares à apresentadas abaixo são muito importantes para a indústria alimentícia, pois o produto formado pode ser um flavorizante. Flavorizantes são compostos produzidos artificialmente e aplicados para fornecer sabor aos alimentos industrializados, como balas, por exemplo. Dada a reação abaixo, responda às alternativas. Então, temos aqui um problema que envolve reação orgânica, que é um tema muitíssimo importante, tá, pessoal? Perceba que na questão da Multivix, ele já te dá uma dica ali que vai formar um flavorizante. E o flavorizante, você tem que estar esperto, que são os ésteres, tá bom? Letra A. Escreva a estrutura química do composto X formado na reação. Perceba que aqui a gente vai ter que entender o que acontece na reação, prever o produto X e escrever a estrutura dele. Letra B. Qual o nome do composto X formado na reação? Então aqui já está sendo cobrada a nomenclatura de compostos orgânicos. Letra C. A que funções orgânicas pertencem os compostos 1 e 2? Letra D. Como a reação esquematizada é conhecida? Então, pessoal, veja bem. Algumas perguntas que foram feitas aqui nessa questão, elas são perguntas mais básicas, como a letra C e a letra D. Por que elas são perguntas mais básicas? Porque você já tem, galera, o tipo de reação demonstrado, que você tem que reconhecer e só classificar. Então a gente tem aqui, veja bem, uma reação entre um ácido carboxílico, é o número 1. Aí perceba, já temos a resposta da letra C, que é a função orgânica. E um álcool, que é o número 2. Então, as funções orgânicas que pertencem aos compostos 1 e 2 é ácido carboxílico número 1, álcool número 2, beleza? Essa reação, pessoal, entre um ácido carboxílico e um álcool é uma reação de esterificação. Então, olha só, a letra C e a letra D são perguntas bem simplesinhas que a gente já responde só batendo o olho na reação e identificando os grupos funcionais, associando a reação que ocorre entre eles, beleza? Então, número 1 aqui, a gente tem o grupo carboxila, C-O-OH, então a função ácido carboxílico. No número 2, a gente tem o grupo OH, a hidroxila, ligado a um carbono saturado, tá? Que é um carbono que só faz ligação simples, portanto é a função álcool. Vamos deixar isso anotadinho aqui, Eu tenho ácido carboxílico, que é o composto 1, e o composto 2, a função é álcool, certo? Aí vamos lá. A reação entre um ácido carboxílico e um álcool é uma reação chamada de esterificação. Lembra que havia dado uma dicasinha lá no texto, falando que a reação provoca a formação de um flavorizante, e os flavorizantes são ésteres, portanto, reação de esterificação. Beleza? Essa reação, galera, também é conhecida como esterificação de Fischer, tá bom? Show de bola! Agora vamos ver como que acontece essa reação de esterificação? Bora lá!
Sempre que você tiver que resolver um problema que envolve reação de esterificação, que é um ácido carboxílico mais um álcool, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai remover a hidroxila do ácido carboxílico e você vai remover o hidrogênio do álcool. Tranquilo? Você vai redesenhar, então, essas partes que ficaram sobrando depois da remoção que você fez. Veja, ó, CH3, C-O. É o que sobrou do ácido carboxílico. O que sobrou do álcool? Do álcool sobrou CH3O. Então, vamos colocar ele aqui, ó. O, CH3. Redesenhou o que ficou sobrando? Conecta esses dois. Junta os dois. Aqui, ó. Juntei os dois. E aí, eu já tenho a estrutura do éster formado. Tranquilinho, né? Vamos lá, então, aqui, ó. Deixar anotadinho a estrutura aqui, ó. CH3, C-O, O, CH3. Este é o éster formado, ok? Na letra B, ele diz o seguinte, ó. Qual o nome do composto X formado na reação? Nomenclatura de ésteres, pessoal. Nomenclatura de ésteres é um pouquinho diferente, né, da nomenclatura das demais funções. Por quê? Porque o éster ele é formado por dois pedacinhos. Então, no nome, vai ter esses dois pedacinhos. Como que você dá nome para o éster? Primeiro você vai analisar o lado da molécula, o pedaço da molécula que tem a C-O, beleza? Que tem a carbonila. Então vamos lá, vamos analisar aqui, ó. O pedacinho da molécula que tem a carbonila é esse pedacinho do lado esquerdo. Quantos carbonos eu tenho aqui desse lado esquerdo? Eu tenho 2 carbonos, certo? Então aqui, ó, 2 carbonos, o prefixo que a gente usa para indicar que a cadeia tem 2 carbonos é o prefixo et. E aí você vai pegar esse prefixo e você vai complementar com o sufixo dos ésteres, que é etanoato. Beleza? Depois que você já fez essa primeira parte, você vai pegar o outro pedacinho da molécula, esse outro pedacinho, ele veio do álcool, né? Não tem a carbonila, e aí você vai dar o nome para esse radical. Então vai ficar assim, ó, etanoato de, só tem um carbono, o prefixo é met, então é a metila, beleza? Então o nome do composto X é o etanoato de metila. Show? Vamos dar uma olhadinha agora lá na questão da EMESCAN, beleza? Nessa questão da EMESCAN, galera, que caiu na prova de 2023 para o primeiro semestre, ela diz o seguinte, ó. O ácido propiônico é uma das substâncias responsáveis pelo odor desagradável associado ao suor humano. O ácido é formado pela ação de bactérias que se proliferam principalmente nas regiões do corpo de alta umidade, como por exemplo as axilas. Uma ação recomendada para minimizar o odor desagradável é aplicar o bicarbonato de sódio no local. Responda. Letra A. Escreva a equação química que representa a reação entre o ácido propiônico e o bicarbonato de sódio. Repare que temos aqui novamente uma reação, só que agora é diferente, né? Porque a reação é do ácido carboxílico com um sal inorgânico e não mais álcool. Letra B. Qual é a nomenclatura recomendada pela IUPAC do sal formado nessa reação química? Represente sua fórmula estrutural plana ou de linha em zigue-zague. Então veja bem, novamente a gente tem um problema que envolve nomenclatura de compostos orgânicos aqui, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado, pessoal, pelo tipo de reação que você tem. Como eu havia comentado, aqui a reação é com sal inorgânico, beleza? Vamos lá para a resolução dessa questão. O sal inorgânico em questão, bicarbonato de sódio, ele é um sal que apresenta características básicas. Como a gente tem uma reação com o ácido propiônico, a gente vai ter uma reação de neutralização. Neste caso, devemos ficar espertos em relação ao número de hidrogênios ionizáveis que apresenta o ácido propiônico. O único hidrogênio ionizável do ácido propiônico, galerinha, é esse hidrogênio aqui da carboxila, certo? Como ele só tem um hidrogênio ionizável, a reação com o bicarbonato vai acontecer na proporção de 1 para 1. Vamos lá. O ácido propiônico, CH3, CH2,
COOH, reage com o bicarbonato, certo? E aí, nesta reação, você vai ter a perda do hidrogênio ionizável ali do ácido, e quem vai estar ligado ao ácido é o sódio, enquanto esse hidrogênio removido do ácido, ele vai se ligar ao bicarbonato. Veja bem, vamos lá. CH3, CH2, CO, ou seja, removi o hidrogênio, e agora quem vai entrar no lugar desse hidrogênio é o sódio, beleza? Mais o outro produto formado, que o hidrogênio vai entrar lá no lugar do sódio na reação de neutralização, formando o H2CO3. Esse ácido, galera, a gente tem que ficar bastante esperto com ele, tá? O H2CO3, ele pode ser escrito na sua reação como água e CO2. Ele é um ácido fraco que sofre decomposição, formando água e gás carbônico, certo? Numa questão como essa, você poderia tanto responder água mais gás carbônico, como o próprio ácido carbônico, ou dessa forma que eu coloquei aqui, né? Puxei uma chave e mostrei que essa espécie se transforma sofrendo decomposição em água e gás carbônico. Beleza? Então aqui a gente tem, né, a reação química representando o ácido propiônico e o bicarbonato de sódio, certo? Na letra B, ele fala o seguinte: qual é a nomenclatura recomendada pelo IUPAC do sal formado nessa reação química? Galerinha, a nomenclatura do sal, lembrem-se, você apenas vai modificar o sufixo do nome do ácido. Então, assim, se é ácido propiônico, o nome do sal vai ser propionato. Tranquilo? Então aqui, ó, o sal na letra B vai ser propionato de sódio. Outra nomenclatura é aceita também, tá, rapaziada? Porque o ácido propiônico, ele tem duas nomenclaturas aceitas. Pela regra normal, que a gente já está mais acostumado da IUPAC, né? Como ele tem 3 carbonos, ele é o ácido propanoico, mas ele também pode ser chamado de ácido propiônico, como aconteceu nessa questão. Portanto, se você utilizar essa nomenclatura, propanoato de sódio, ela também estaria correta, tá bom? Então, ó, propanoato de sódio. As duas nomenclaturas estão corretas nessa situação, certo? A segunda parte da letra B, ele diz o seguinte: represente sua fórmula estrutural plana ou em linha em zigue-zague. Perceba que ele deu duas opções para você representar a estrutura: ou a fórmula estrutural plana ou a representação de linha em zigue-zague. Beleza? Vamos fazer a de linha em zigue-zague aqui. Ó, eu tenho 3 carbonos, e aí eu tenho a ligação dupla, mais aqui esse oxigênio que apresenta carga negativa e o sódio que apresenta carga positiva. Para sais orgânicos, geralmente a gente representa dessa forma, tá? A carga que o íon apresenta. Show de bola, galera? Então, gente, nessas duas questões, a gente viu que apareceu muitos casos diferentes dentro da química orgânica. Nomenclatura de compostos, reações, identificação de funções, escrever as fórmulas estruturais, enfim. Todos esses assuntos são de muitíssima relevância para essas duas provas, tá? A EMESCAN e a Multivix. Não esqueçam de se reforçar, revisar esses assuntos, porque eles são de altíssima importância, certo? E você que vai prestar vestibular de medicina para as particulares aqui do estado do Espírito Santo, a Gama tem um presente para você. Nós criamos uma comunidade onde você vai receber informações sobre as provas, direcionamento de estudos, listas de exercícios e muito mais. Temos também um e-book que vai te ajudar na orientação em relação aos temas mais relevantes que caem nas provas da EMESCAN, Multivix, UNESC e UVV. Tudo isso gratuito. Os links estão aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até mais, galera. Tchau, tchau.